O Papa Francisco diz que uma homilia tem que ser curta e objetiva e pontual. Então eu também não quero me alongar muito nas palavras, porque o dia de hoje também vai nos inserindo dentro de um mistério tão bonito que as palavras não alcançam. Hoje de manhã, celebrando a missa lá em São Miguel, no Milanês, eu começava dizendo, mesmo eu sendo padre, e aí junto com vocês, a gente leva uma vida inteira para entender o que é a Eucaristia. Para entender o que significa isso que Jesus diz. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não são apenas palavras, mas é uma experiência eucarística que nós somos convidados a fazer ao longo da nossa caminhada de fé. E eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre um verbo, que eu acredito ser um verbo que consegue costurar todas as leituras desta solenidade. É o verbo ofertar. A primeira leitura, a oferta do pão e do vinho e também do dízimo pelo sacerdote Melquisedeque. Na segunda leitura, Cristo diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que é dado, que é ofertado por vós. E no Evangelho, 5 pães e 2 peixes ofertados, entregues a Jesus. Oferecer o pão e o vinho e receber o corpo e o sangue. Veja o que Deus opera quando a gente oferece, a gente também recebe, mas recebe uma coisa melhorada, recebe algo mais nobre. Oferecer pães e peixes, fruto do nosso trabalho, o nosso dia a dia, o pouco que temos, e receber mais do que o suficiente. Sobraram 12 cestos. A gente vive hoje no mundo cuja lógica é o acúmulo, é o ter cada vez mais. Nem que não tenha lugar para guardar. Então a gente compra mais terra, constrói mais casa para guardar mais coisa. Quando que o Evangelho hoje vem dizer que é preciso ofertar, entregar. Hoje, minha gente, nós oferecemos a Jesus um bonito tapete. Porque para o Senhor, o mais belo caminho. Hoje, nós oferecemos os nossos passos, o nosso caminhar, a nossa estrada, a nossa procissão a Ele, porque Ele é o caminho. Hoje, ofereceremos os nossos joelhos dobrados, porque Ele e só Ele é Deus, é Rei, e é Senhor, Senhor de nossa vida. Isso tudo hoje, nessa celebração. Mas e ontem? E amanhã? Que não sejam as nossas ofertas desculpas, ofensas, impropérios, indiferenças, egoísmo, escravidões, violências, infidelidades, adultérios, o resto só do tempo e não o tempo todo, falsas promessas e tantas outras coisas que nos empobrecem diante de Deus. Oferecer isto é não receber nada. Quais os tapetes de amanhã e de depois que o Senhor espera de nós e por onde Ele quer passar? Minha gente, o tapete do perdão, o tapete da oração, o tapete do compromisso social, o tapete do empenho nos estudos, vocês que estão ainda na escola, na faculdade, o tapete da ajuda nos serviços lá em casa, para que a mãe não precise fazer tudo, o tapete do dízimo justo, o tapete da paciência e da compreensão.
tão necessárias na nossa vida. O tapete da santidade, o tapete que nos coloca em Deus e que permite Ele, o Senhor, caminhar, ser estrada na nossa estrada. São esses os 5 pães e os 2 peixes que diariamente nós devemos oferecer ao Senhor. E se oferecermos a Ele, Ele vai rezar, abençoar, oferecer ao Pai e vai, eu garanto, transformar em muito mais na nossa vida. Em muito mais paz, em muito mais felicidade, em muito mais alegria, em muito mais força para enfrentarmos as dificuldades e adversidades da vida, aquelas estradas que não são tapetes, mas são bastante esburacadas, são íngremes, são descidas difíceis, são subidas agrestes, são terrenos desertos. Se a gente souber oferecer os verdadeiros e bons tapetes, o Senhor fará maravilhas em nossa vida. O Senhor prefere mãos sujas. O Senhor prefere mãos sujas. Todos nós hoje deveríamos ter tirado um tempinho, deveríamos sim, a começar por mim, para vir aqui e botar pelo menos um punhado de serragem neste tapete. Mas estamos aqui, queremos pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, tão belos quanto esses tapetes, seja a nossa vida, para que nela Tu não apenas passe em procissão, mas permaneça para sempre. Amém. Um instante de silêncio, para que a palavra produza na tua vida, no teu coração, na tua estrada, no teu caminho, os seus frutos.